Lúcia Galvão Albuquerque, professora titular na área de Genética e Melhoramento Animal da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp Jaboticabal e pesquisadora do CNPq. Com experiência no melhoramento de bovinos de corte, lidera projetos baseados nas sequências completas de DNA e RNA para o desenvolvimento de tecnologias que permitam maior conhecimento biológico e o melhoramento de características de qualidade, eficiência e sustentabilidade da produção de carne na raça Nelore. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente esse ano. Quero agradecer ao Rodrigo e toda a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui discutindo resultados das nossas pesquisas. Nós vamos falar do projeto de pesquisa que está em andamento, abordando a parte de emissão de metano e resultados do sequenciamento completo do DNA, e vamos mostrar também resultados de outras pesquisas que ainda não foram apresentados, e terminar com as considerações finais. O projeto atual, então, vai tratar de qualidade de carcaça e carne, eficiência alimentar e sustentabilidade da produção de carne. São várias instituições envolvidas, além da Unesp, com o Instituto de Zootecnia, Embrapa, universidades do exterior e o GenSys, que é nosso grande parceiro. E são 5 programas de melhoramento, né? DeltaGen, que é o mais antigo, com o qual a gente vem trabalhando, PAIT, Companhia do Melhoramento, Nelore Qualitas e IZ, Instituto de Zootecnia, né? A parte de medida de emissão de metano, ela está sendo feita em animais do Instituto de Zootecnia e do Qualitas, que estão submetidos ao teste de eficiência alimentar. E está sendo coordenada essa parte pela doutora Maria Eugênia, que é do Instituto de Zootecnia. O metano entérico, ele é consequência de processos fermentativos gastrointestinais. E ele é eliminado através da erutação e da respiração. Até o momento, nós medimos 380 animais para emissão de metano, com médias de 165 gramas de metano emitido por dia, com uma variação bastante grande de 70,6 até 311 gramas por dia de um animal para outro. Por que a gente está interessado em estudar esse gás? Esse é um gás de efeito estufa, ele é o principal gás de efeito estufa, e o Brasil é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa, ficando atrás apenas da Índia. E a parte de agricultura, silvicultura e outros usos da terra é responsável por 24% das emissões globais desse gás de efeito estufa. Sendo que o setor de produção animal emite 15%, e disso 40% é emitido pelos bovinos. A gente sabe que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, para a nossa produção animal, e tudo é motivo para eles nos criticarem, né? E é função dos pesquisadores buscarem respostas para minimizar esses problemas, e a gente produzir uma carne que a gente pode dizer num sistema de produção sustentável com animais eficientes, emitindo menos metano. No momento, o que a gente fez foi comparar duas populações. O Instituto de Zootecnia tem um experimento de seleção para peso a 1 ano de idade, em que um grupo de animais, que são chamados animais seleção, são selecionados para aumento de peso, e um grupo controle, eles são selecionados para manter a média, né? E a comparação entre os dois foi feita, e nós observamos que a emissão de metano por dia durante a prova foi maior para os animais mais eficientes, mais selecionados. Mas a emissão de metano por ganho médio diário, quer dizer, por unidade de produto, ela foi significativamente menor para os animais selecionados
que para os animais controles. Quer dizer, por unidade de produto, né, os animais selecionados tiveram melhor desempenho, emitindo menos metano que os animais do controle. A emissão de metano por consumo de matéria seca e peso vivo, não foram observadas diferenças entre os dois grupos. Essas diferenças podem estar indicando diferenças genéticas. Esse é o objetivo do nosso projeto, é verificar se essas diferenças genéticas, se essas diferenças são genéticas e se podem ser utilizadas num processo de seleção. Mas para isso nós precisamos aumentar, né, o número de animais medidos para essa característica. Quanto ao sequenciamento completo do DNA, ele é importante porque agora a gente tem a oportunidade de identificar novos marcadores, novas variantes genéticas, identificar o que a gente chama de variantes causais, que são aquelas que realmente atuam sobre a expressão da característica, identificar mutações raras, um melhor controle da endogamia também e, no futuro, desenvolver técnicas para aumentar a acurácia de predição genômica. Nós sequenciamos até o momento 151 touros da raça Nelore, touros que tinham filhos dentro desse banco de dados que nós temos e criamos desde o projeto anterior, né? O Rodrigo nos ajudou a conseguir o material genético, no caso sêmen, desses 151 touros. Quero agradecer a todos que colaboraram com o material genético para que a gente pudesse sequenciar esses touros. Com o sequenciamento desses touros, a gente viu que existem no Nelore 38 milhões de marcadores polimórficos, né? Quer dizer, um número bastante grande, né? Muito maior do que os 770K que a gente tem no chip HD, hoje utilizado para bovinos, né? Que no Nelore, na verdade, esse 770, quando a gente vai ver o que é realmente polimórfico, cai aí alguma coisa entre 450 e 500 mil. Mas nós percebemos que a gente tem um número muito maior de marcadores disponíveis, né? E descobrimos também um número grande, mais de 4 milhões, do que são chamados indels, né? Que são inserções e deleções de sequências, né, no DNA, que também vão, da mesma forma que os CNPs, os polimórficos, né, eles vão causar diferença nas proteínas produzidas, alguns deles, lógico, né, não todos. Nós fizemos um primeiro trabalho de caracterização do genoma do Nelore, foi feito pelo Dr. Gerardo Fernandes Júnior, e nesse trabalho a gente fez uma análise de dados desse sequenciamento, foi a primeira descrição, né, feita no Nelore. A gente, além de identificar as variantes, a gente classificou essas variantes como alto e moderado impacto nos transcritos. O que quer dizer isso? São variantes, não necessariamente que elas são causais, mas que elas estão marcando regiões causais no genoma, de forma que vão ter um impacto nas proteínas produzidas, com modificações dessas proteínas, né? Esses marcadores, eles estão perto, então, que seria dos genes, que estão em vias, que fazem parte de vias biológicas associadas com resistência à doença, tolerância ao calor e reprodução, que são características muito importantes para a adaptação de bovino às condições dos trópicos, né? Nessas regiões também foram identificados 99 genes, foram marcados por essas regiões, que estão fixados no Nelore. E esses genes que estão fixados, eles estão associados com a resposta imune e a adaptação. Quer dizer, essa constância no Nelore, em termos de adaptação, tem a ver com muitos genes que estão fixados. Logicamente que esses genes nós encontramos como fixados na amostra que nós analisamos, mas a expectativa é que eles estejam fixados ou numa frequência muito baixa na população em geral.
Outra coisa que nós queremos verificar é a possibilidade de importar todo o nosso banco de dados de genótipo para a sequência completa, para desenvolver, então, outros estudos com um banco de dados maior, né? Esse trabalho também já foi enviado para publicação, então foram usados os 151 touros que foram sequenciados e nós comparamos dois programas para fazerem isso, o F-Input e o Minimac. E a gente viu que as acurácias, em média, que foram obtidas, foram médias muito altas de acurácia, acima de 95. E também a percentagem de genótipos que foram imputados corretamente também foram muito altas e praticamente iguais com os dois programas, acima de 96%, né? E com isso foi possível a gente imputar os 60 mil animais que a gente tem no banco de dados, que nós genotipamos e que vocês genotiparam também. Então hoje a gente está com 60 mil animais imputados para a sequência completa. Outra coisa que foi comparado também, os dois programas foram comparados, em relação à imputação dos SNPs, né? A gente vê que o Minimac, que é o que está em verde aqui, ele tem uma acurácia um pouco maior para aqueles marcadores que são bem frequentes, né? Aqui em vermelho está o F-input. Mas quando a gente olha para os marcadores raros, o F-input tem uma maior acurácia do que o Minimac. Então a recomendação é que para avaliação genômica, que a acurácia média dos SNPs é o que realmente importa, pode-se usar o F-input porque ele é muito mais rápido. E para os estudos de associação genômica, que a gente quer realmente identificar as regiões, então talvez usar o F-input para imputar os marcadores mais raros e o Minimac para essa parte que são os marcadores mais frequentes. Então fazer um mix com os dois. Outro estudo que nós fizemos foi sobre avaliação de endogamia. Sem a genômica, a gente tem avaliado a endogamia pelo meio do pedigree. E tem uma estimativa, né, de qual seria a endogamia do indivíduo, a endogamia da população, mas isso é uma estatística, é uma coisa matemática. Agora, com o genoma, a gente tem outras formas de verificar melhor essa ocorrência de endogamia. E uma das técnicas é chamada de corridas de homozigose. Essas regiões que a gente chama de corridas de homozigose são trechos longos no genoma que apresentam são trechos ininterruptos do genoma que apresentam genótipos em homozigose. E a gente pode usar isso para obter estimativa de parentesco, para monitorar a endogamia, para fazer mapeamento e identificação de genes recessivos deletérios, caracterizar a população, mostrar em que sentido a seleção está levando, né, fazer uma história da população a partir dessas corridas de homozigose. E nós encontramos, então, mais de 1.200.000 regiões em homozigose, distribuído por todo o genoma bovino. Nós estudamos só os autossômicos, os cromossomos sexuais ficaram de fora. E deu uma média, então, de 23.000 regiões em homozigose por animal, que é um número interessante, né? Aí nós classificamos essa distribuição das corridas de homozigose pelo tamanho. Então, entre 1 megabase e 3 megabase, para ser considerado uma corrida de homozigose, tem que ter pelo menos 1 megabase. Entre 1 e 3 seriam regiões pequenas, mas foram as mais abundantes, 2.225 regiões nós encontramos. Isso indica que é uma endogamia antiga, que ocorreu há várias gerações atrás.
e teve um número comparativamente bem menor, né, de 255 regiões em homozigose que tinham um tamanho maior do que 3 megabase. Isso indica, então, uma endogamia recente, uma endogamia que aconteceu nos últimos anos. E o coeficiente de endogamia geral da população foi em torno de 3,5%, que é um coeficiente de endogamia relativamente baixo. Outros resultados que a gente tem para mostrar inclui uma identificação de haplótipos letais. Esse é um trabalho que é a primeira vez que está sendo feito no Nelore, né, junto com o USDA. E a gente começa, então, para entender o que a gente está fazendo, dizendo o que são haplótipos, né? São conjuntos de polimorfismos que estão no mesmo cromossomo. Se eles estão todos no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados em conjunto. E um haplótipo letal é aquele que, quando o animal é homozigoto para esse haplótipo, quer dizer, as duas cópias do haplótipo são idênticas, o animal não sobrevive. Então, esse é um haplótipo letal. A gente poderia ter também um haplótipo deletério, quando em homozigose ele vai causar alguma doença, alguma coisa indesejável no animal. Então, seria um haplótipo deletério. Para encontrar esses haplótipos letais, até há pouco tempo, antes da genômica, né, nós tínhamos que fazer isso a partir da ocorrência do animal afetado, quer dizer, o animal com fenótipo, expressando o fenótipo recessivo, né? E o que é, às vezes, muito difícil, porque depende, um haplótipo letal pode levar à mortalidade antes do nascimento, por exemplo, e a gente pode isso passar desapercebido na população. Depois, com a genômica, apareceu, então, um método desenvolvido por esses pesquisadores que permitiu que a gente encontrasse esses defeitos letais sem o uso de fenótipo. A ideia é que os haplótipos dos pais são transmitidos aos filhos, mas quando você tem os pais heterozigotos, quer dizer, eles não são afetados porque são heterozigotos, mas eles transmitem os haplótipos. Se você usa intensamente esses pais, quer dizer, se ocorre acasalamento entre dois animais que são portadores, você teria então haplótipos, a progênie, né, teria o haplótipo em homozigose, seria afetada. Então a gente percebe que isso está ocorrendo quando você consegue identificar o portador, que isso que era difícil, era impossível sem a genoma. Agora com a genoma a gente consegue identificar o portador, calcular qual seria a frequência esperada de progênies em homozigose e verificar se essa frequência está ocorrendo ou se essa frequência está muito baixa ou praticamente zero, indicando então a ocorrência de um haplótipo letal, quer dizer, não aparece a frequência de homozigoto ou o número de animais homozigotos que deveria, de acordo com a frequência dos portadores. As associações de raça de bovinos leiteiros nos Estados Unidos já vêm publicando isso nos sumários, né, quais são os animais portadores para determinados haplótipos deletérios ou haplótipos letais, né? E eles têm feito esses testes de haplótipo rotineiramente. Então, eles usam o genótipo para fazer avaliação genética, mas também para descobrir novas desordens genéticas ou rastrear o status de portador em animais que são genotipados. Eles têm uma lista hoje de 27 haplótipos que são rastreados rotineiramente. Aqui tem o exemplo de alguns deles na raça holandesa, né? E a gente pode ver que tem vários tipos de haplótipos aqui, e eles são publicados, então conhece quais são os animais portadores e pode então tomar a decisão de como utilizar ou não utilizar esses animais. No Nelore isso nunca tinha sido feito, é a primeira vez com esse método, e foram identificados 26 haplótipos, candidatos, né, haplótipos deletérios distribuídos em 13 cromossomos.
São haplótipos em que se esperava uma frequência alta de homozigoto e que não se observou nenhum homozigoto para esse haplótipo. A gente pode ver aqui a frequência de animais que são portadores, quer dizer, animais que têm uma cópia, né, do haplótipo, eles não são afetados, mas eles transmitem esse haplótipo para a progênie. Aqui está o número de portadores. Tá certo que 7% é bastante, daria 1.200 animais na nossa amostra, mas nem todos esses animais são reprodutores, vários foram abatidos. Mas animais que são portadores e que são intensamente usados, principalmente com inseminação artificial, eles podem levar a uma maior frequência desse haplótipo na população e de uma forma que, em algum momento, aí para frente, alguma geração, animais que são portadores vão ser acasalados e produzir, então, animais afetados, né? Isso tem um impacto econômico muito grande, porque o animal homozigoto, ele morre ou tem um problema genético tão grave que ele é descartado, né? Só para dar exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Esse haplótipo, que está aqui marcado em azul, por exemplo, ele é uma região que já foi identificado como da deficiência dessa proteína que leva à mortalidade embrionária e fetal em bovinos. Nessa mesma região tem um gene que, quando em homozigose, também leva à mortalidade embrionária. Essa outra região que está marcada aqui, ela já foi descrita anteriormente, né, e foi associada com taxas de não retorno ao cio e intervalo de partos. Essa mesma região, que é a mesma anterior, marcada aqui, ela tem um gene que está nessa região, que é identificado como, quando em homozigose, ele leva a essa síndrome que atinge, né, várias características de peso, retardo de crescimento, diversas malformações, né, no animal, quer dizer, leva o animal, de qualquer maneira, à morte. Os dois haplótipos mais frequentes na nossa amostra, eles não foram descritos previamente. Então, eles podem ser haplótipos específicos da raça Nelore, haplótipos letais que estão sendo encontrados agora. E nós precisamos confirmar isso analisando um número maior de dados, primeiramente, e depois fazendo associação para confirmar que esses são realmente haplótipos letais. Então, identificar portadores de alelos recessivos permite a gente fazer um melhor planejamento das ações, tanto de seleção como de acasalamento. A gente pode eliminar os portadores, pode evitar acasalamento entre os portadores. Esse é um procedimento muito fácil, que não depende da ocorrência de animais afetados, né? E isso pode ser feito no processo de avaliação genética de rotina, porque o GenSys, por exemplo, recebe os genótipos, além de fazer a avaliação, ele pode fazer a busca para ver se os animais são portadores desses alelos. Hoje nós temos 27 identificados que precisamos confirmar. Então, é uma coisa fácil de fazer e que pode ter um grande impacto econômico, quer dizer, evitando perdas, né, futuras. Outro trabalho que nós fizemos foi com mortalidade pré-desmama. Nós já tínhamos feito um trabalho parecido com isso antigamente, antes da genômica, e decidimos repetir, não só para ver o que aconteceria com as estimativas, mas para entender um pouco mais da característica. É lógico que todo mundo é fácil de entender que a mortalidade pré-desmama afeta a lucratividade, né, uma vez que reduz o número de bezerros desmamados e também reduz o número de candidatos à seleção, diminuindo o ganho genético, o que a gente não quer que aconteça. Nós definimos mortalidade pré-desmama como o animal que está vivo. O que quer dizer? Ele nasceu, tem data de nascimento e foi desmamado. E nós consideramos como morto, por estar entre aspas, o animal que tem a data de nascimento, mas ele não chegou ao desmame por algum motivo. Pode ser que ele não seja morto, mas ele não estava presente ao desmama. Usamos só dados da Agropecuária Jacarezinho e estimamos uma herdabilidade de 0,21, que é uma herdabilidade moderada, mais alta do que a gente tinha obtido
com o trabalho anterior, mostrando que essa característica pode responder até relativamente rápido à seleção. É uma herdabilidade semelhante a outras características de crescimento e produção de leite, né? O efeito materno não se mostrou muito importante, né? Deu 1%, 1,4%. A estimativa de herdabilidade não foi muito importante para essa característica, como a gente esperaria. Foi interessante que as 10 regiões genômicas principais explicaram 13,60% da variância genética aditiva, e nessas regiões tinham 63 genes que são chamados genes candidatos, né, que provavelmente estão associados com essa característica. E esses genes estavam envolvidos em mecanismos como o desenvolvimento de órgãos, embriogenes, resposta imune, que é muito importante nessa fase da vida, e comunicação feto-maternal. O último trabalho que eu quero mostrar para vocês é sobre habilidade de permanência no rebanho, que a gente avaliou isso em diferentes partos. A permanência no rebanho, ela pode ser medida por mais de uma característica, né? Mas ela está entre as características reprodutivas, quer dizer, entre aquelas que têm o maior impacto, né, econômico quando comparado às características de crescimento. E a longevidade ou habilidade de permanência são as características mais relacionadas com a lucratividade, né? Aumentando a longevidade produtiva das fêmeas, a gente reduz os custos relacionados à criação de novilha de reprodução. A dificuldade de selecionar para essa característica é que as estimativas de herdabilidade são baixas e elas são medidas muito tardiamente. Eu vou mostrar logo por quê. E com isso aumenta o intervalo de geração e diminui o ganho genético por ano. A longevidade ela é medida como a idade da fêmea no momento que ela é descartada, que ela tem a sua última produção. Ou então a longevidade produtiva é o período entre a primeira produção do animal e o primeiro e o último parto. De qualquer maneira, você vai ter essa medida quando o animal já saiu do rebanho. Quer dizer, leva muito tempo para que o touro tenha filhas que já saíram do rebanho para ser informativo para ele. Uma outra característica que também mede coisa semelhante é a habilidade de permanência. Só que nesse caso, a gente vai olhar a probabilidade de uma determinada vaca estar presente no rebanho até uma determinada idade que a gente escolhe como referência. Normalmente, essa idade tem sido escolhida em torno dos 6 anos, que se faz a conta de que até os 6 anos o animal já teria produzido o suficiente para cobrir seus custos de recria e de manutenção. Com 6 anos, o animal vai ter em torno de 4 a 5 partos, dependendo de quando ele começou a vida reprodutiva, né? É uma característica, então, de limiar. Ele está presente naquela idade, ele teria 1, ou não está presente, teria 0. Nós fizemos isso, então, imaginando se ele fica até o segundo, até o terceiro, até o quarto, até o 8º, né? Quer dizer, é bastante longe. A gente vê que as herdabilidades não são altas, mas tem uma herdabilidade até, principalmente aqui, olha, no segundo parto, aqui é a ordem do parto, é uma herdabilidade de ponto 17, né? É passível da gente utilizar, né, no processo seletivo. E o importante é olhar a correlação, por exemplo, porque a ideia seria, será que em lugar de usar 6 anos, né, quer dizer, que ela estaria entre o 4º e o 5º parto aqui, a gente não poderia fazer essa seleção mais cedo? Parece que sim, porque se a gente olha aqui, olha, a herdabilidade não é muito diferente, até um pouco maior, mas a correlação entre o 2º até o 5º parto é tudo acima de 90, quer dizer, muito alta, né? Quer dizer, praticamente a mesma característica. Talvez a gente possa usar o 2º parto como critério de seleção para essa característica. Só para dar um exemplo, né, a gente viu que tem várias regiões, ou no caso aqui, uma região do genoma, quer dizer, outras também acontece isso, uma região do genoma que afeta vários partos, né? E isso acontece, é isso que dá aquela correlação.
E essa região especificamente, ela está associada com produção de leite, com reprodução, facilidade de parto. Quer dizer, são características que são importantes para a permanência da fêmea no rebanho, né? Outra coisa que a gente viu que é interessante é que do segundo ao quarto parto, os fatores genéticos mais importantes são aqueles ligados à reprodução. Entre o quinto e o sexto, são aqueles fatores genéticos ligados à adaptação e metabolismo, principalmente de carboidrato e lipídio. E para aquelas vacas bem mais velhas, que chegam ao sétimo ou oitavo parto, o que é muito importante para elas chegarem lá, são os fatores ligados à imunidade e saúde, que é mais ou menos o que a gente esperaria que acontecesse. Como considerações finais, eu quero chamar a atenção de que o uso da genoma, a gente conseguiu, com o uso da genoma, conseguiu não só o aumento da curaça, da predição da DEP, que é uma coisa importante, mas talvez mais importante ainda é a oportunidade de seleção para novas características, né? Como a gente já viu da carne e outras características que eu apresentei hoje para vocês, né? A gente viu também que, analisando a sequência completa do genoma, a gente vai ter um melhor conhecimento biológico da expressão dessas características, que são consideradas complexas, né? Todas essas características de importância econômica são características de herança completa, determinadas por muitos genes, sofrendo efeito do ambiente, né? E com esse maior conhecimento, a gente pode desenvolver novas estratégias de avaliação e seleção de forma a fazer isso melhor do que a gente vem fazendo hoje. E as características que levam ao aumento não só da produção, mas também aumento de eficiência, aumento de qualidade de produto e sustentabilidade, principalmente hoje a gente tem que falar em sustentabilidade, nós temos que estar trabalhando num sistema de produção sustentável, então a gente deve considerar isso nos nossos programas de melhoramento. Eu queria agradecer a todo o nosso grupo que tem desenvolvido todos esses trabalhos. Sem esse grupo não seria possível. Quero agradecer a todos os programas de melhoramento, e aqui em especial da Altagem, e também aos nossos financiadores, que são o CNPq e a FAPESP. Era isso que eu tinha para falar e agradeço então a atenção de todos.